Então, bom dia a todos e todas, né? Meu nome é Daniela Prieto, sou diretora científica da Sociedade de Psicanálise de Brasília. Quero agradecer a presença de vocês, né, nesse segundo dia de atividades do nosso evento preparatório para o Congresso da FEBRAPSE, que ocorrerá em 2023 na cidade de Campinas. O Congresso terá como tema central o Eu com Isso, Afetos em Emergência. Nosso evento preparatório foi pensado como interlocução entre o texto do Freud, o Eu e o Id, e os trabalhos do sul-coreano Byung-Chul Han, intitulados A Sociedade do Cansaço e A Sociedade da Transparência. Han critica a psicanálise ao defender que os tipos de adoecimentos mais comuns na atualidade são os quadros depressivos, as síndromes de burnout e os quadros de hiperatividade com déficit de atenção, e não os quadros de histeria, como descritos por Freud. Han defende que a hiperestimulação dos tempos atuais estariam levando a modos de adoecimento diferentes. Contudo, Han não parece familiarizado com as contribuições de Freud a partir da virada de 1920, quando ele defende que o excesso de estimulação pode romper a barreira de estímulos e ser experimentado como trauma. Essa é uma advertência que Renato Mezan, grande estudioso da obra de Freud, nos traz em seu livro O Tronco e os Ramos, em que esse autor ressalta o papel do Freud como grande dispersor de sementes que vão levar ao desenvolvimento de diferentes escolas em psicanálise. Ontem o Zelig comentou também, né, trouxe também a questão da barreira de estímulos na sua apresentação, e quem quiser receber o trabalho, ele disponibilizou por e-mail, né? Então, quero convidar aqueles que ainda não viram a cinematografia sugerida para esse evento para verem. Os filmes e episódios do Black Mirror conseguem delinear caricaturas do nosso tempo e podem favorecer a reflexão sobre os excessos. Em relação ao nosso tema de hoje, o eu e o id em tempos de transparência, quero destacar o uso excessivo das redes sociais, em que as pessoas promovem uma espécie de show de Truman, ao colocarem fragmentos dos seus dias como se fossem uma novela. As redes sociais podem ser um espaço de comunicação e de trocas. Contudo, seu uso excessivo pode provocar essa sensação de transparência da vida privada. O episódio Archangel, do Black Mirror, que foi um dos sugeridos, evidencia como necessidades invasivas de controle dos cuidadores podem repercutir no desenvolvimento da criança. O episódio The Entire Story of You, que também proposto para o debate hoje, mostra como seria insuportável se todas as memórias ficassem armazenadas e não pudessem ser processadas e assimiladas a partir de uma transformação. Seriam vividas como aberração e como algo tóxico. Quero ressaltar a análise como espaço de elaboração das experiências do sujeito, que de outra maneira ficariam como traumáticas. Bom, vou passar a palavra, né, para a Renata Arouca e para o Silvan. Quero agradecer a pronta aceitação dos dois para participarem desse evento, trazendo suas reflexões sobre o tema. Silvan é médico, psicanalista e membro associado da Sociedade de Psicanálise de Brasília, e Renata Arouca é psicóloga, psicanalista, membro associada da Sociedade de Psicanálise de Brasília e atual diretora do Conselho Profissional da FEBRAPSE, e é também pós-doutora em psicologia pela UNB. Tá bom? Não sei, Silvan e Renata, Silvan, podemos começar com você? Ou você prefere a Renata? Silvan estava sem microfone, eu não consegui escutar, acho que estava sem microfone. Desculpe, eu estava aqui sem microfone, perdão. O que eu estava dizendo é que, por delicadeza também de gênero, as mulheres primeiro, né? Então tá, Renata, você, por favor. Eu queria compartilhar com vocês aqui, eu vou tentar compartilhar o trabalho.
Dá para ver? Sim. Bom, eu quero iniciar minha fala agradecendo a diretora científica da Sociedade de Brasília, em especial a Daniela Prieto, pelo convite na participação dessa jornada como preparatório para o nosso congresso a ser realizado em 2023. Esse tema me fez pensar em algumas coisas, das quais tentarei aqui dividi-las com vocês para que possamos pensar, repensar e talvez chegar em algumas reflexões. Eu e o ID referem-se a instâncias psíquicas de um aparelho mental, para pensar, criado por Freud, mas a pergunta que se faz é como nascem essas instâncias, né? E como ocorrem seus processos de delimitação de espaços, territórios. Tempos primitivos e arcaicos de um longo processo de constituição. Então, o eu é algo que se faz ao longo de um caminho, trajetória e história. Está aí também a importância da história? Segundo o dicionário online, a transparência diz da qualidade ou condição do que é transparente, ou seja, que deixa passar a luz e ver nitidamente o que está por trás. Essas associações me levam a pensar também sobre a questão dos limites, da importância da delimitação dos espaços, sejam eles intrapsíquicos, intersubjetivos, geográficos, espaciais, ou quando estes não estão claros, nem delimitados, ou então rígidos, inflexíveis como muros, países com fronteiras fechadas. Seguindo para mais associações e com o intuito de exemplificar, despertar, através do vínculo estético com o autor da obra, arte, ou retratar aquilo que o comove diante das pessoas que a admiram e fazer analogias com a psicanálise, especialmente para as questões mais arcaicas e primitivas do funcionamento psíquico, trago a artista mexicana Frida Kahlo, considerada a pintora mais importante do México. Ela possui como característica principal de suas obras os autorretratos, naturezas mortas e paisagens. Chegou, segundo Laidlaw, a criar mais de 200 telas, a maioria delas de dimensões relativamente pequenas. Meu objetivo é contar um pouco de sua história, sua deficiência física, sua passionalidade, desejos sem limites e tentar analisar uma de suas telas. Frida é a terceira filha de Kahlo, imigrante alemão, judeu e fotógrafo, e de Matilde, católica, mestiça e mexicana. Ela nasceu em 6 de julho de 1907, no México, mas mudou sua data de nascimento para 1910, a fim de prestar homenagem à Revolução Mexicana, aspecto que exprime bem seu espírito revolucionário. A pintora nasceu em um ambiente onde sua mãe, em função do luto de um filho, não pôde lhe dar o peito, e, em função disso, a entrega aos cuidados de uma ama de leite índia, o que era uma prática comum no México. Há evidências de que Matilde, sua mãe, sofreu de depressão pós-parto e de que sua depressão aumentou em função de nova gravidez, 2 meses após o nascimento de Frida. A chegada precoce de uma irmã, uma rival, na atenção e no afeto materno, parece ter alimentado a convicção em Frida de não ser amada e de ter sido abandonada pela mãe. A relação de Frida com sua mãe parecia ser inadequada e com qualidades depressivas. Sua profunda sensação de estar só na presença de sua mãe está documentada em seus quadros sobre nascimento e amamentação, em que a pintora se imaginava e mostrava lutando por sua sobrevivência, sem poder contar com a presença viva de sua mãe, o que sugere seu profundo sentimento de desamparo, solidão e vazio existencial, começando muito precocemente em sua vida. Winnicott escreve sobre uma característica essencial, que é a capacidade da mãe ou de sua substituta de se adaptar às necessidades do bebê através de sua capacidade sadia de identificar-se com ele, sem evidentemente perder sua própria. Entretanto, quando ocorrem falhas nesse processo, apresentam-se angústias mais primitivas, que eclodem em etapas bastante precoces da vida, com experiências de ruptura na continuidade do ser e no sentido de existir.
Algumas produções artísticas de Frida nos aproximam de sensações como quando somos afetados pela desintegração e pela despersonalização das figuras humanas, nos levando ao mundo dos terrores e de nos sentirmos sem fronteiras e despersonalizados. Desse modo, podemos pensar, no caso de Frida, com sua mãe, que houveram falhas nesse processo e sua mãe não pôde se identificar com seu bebê, Frida. Ela, mãe, não pôde se sentir como se estivesse em seu lugar e responder às suas necessidades. Por outro lado, o pai de Frida, Guilherme Kahlo, teve uma profunda influência em sua vida e no desenvolvimento de suas aptidões artísticas. Era fotógrafo, epilético e compartilhava com ela seu hobby, a pintura. Sua presença em sua vida possibilitou-lhe introjetar um objeto bom, acolhedor, um interlocutor que era buscado nas telas e nas tintas com que expressava seus sentimentos. Aos 6 anos, a pintora contraiu poliomielite, tendo como consequências a hipertrofia do membro inferior direito e a atrofia do pé direito, provocando na futura artista intenso padecimento. Em função desse quadro, ela foi apelidada como Frida Perna de Pau. E com o passar dos anos, começou a usar calças, depois longas e exóticas saias, indumentárias que se tornaram mais tarde uma de suas marcas registradas. Com 18 anos, sofreu um grave acidente entre um bonde e um ônibus, no qual teve diversos ferimentos, fraturas, exigindo um longo período de recuperação e interrompendo seu sonho de cursar medicina. Nesse acidente, fraturou a espinha, a clavícula, a pelvis e várias costelas. Em função dos ferimentos, passou por 35 cirurgias ao longo de sua vida, precisando usar colete ortopédico até morrer. Eu intercalei com alguns diálogos o trabalho, né? Aí agora dela com o pai. Como se sente, Frida? E ela responde: nem lembro mais como era antes da dor. Este evento é considerado um fator determinante para o alvorecer de sua pintura, pois permitiu que, de alguma maneira, ela vencesse o tédio, retratando a si própria e tornando a série de autorretratos uma significativa parte de sua obra. A pintora se expunha nas telas de modo dramático, profundo e íntimo, nos retratos que fazia de si. E, com isso, segundo ela, pintava sua própria realidade, ao mesmo tempo em que estas funcionavam como um espelho vivo de sua alma. Winnicott afirma que, no desenvolvimento emocional individual, o precursor do espelho é o rosto da mãe. Estas são condições adequadas para a integração do bebê e sua maturação. E, quando não são encontradas, repercutem em distúrbios no desenvolvimento. Quando, por algum motivo, a mãe não tem a possibilidade de funcionar como esse espelho especial e o bebê não vê a si no rosto de sua mãe, mas um olhar fixo, distante ou uma preocupação dessa consigo mesmo, ele recorre a defesas que lhe permitam sobreviver e escapar ao sentimento de calcício. Nesse sentido, Frida criava, por meio de seus autorretratos, um espelho próprio, o olhar que tinha para a função de autossustentação e reconhecimento de si mesmo. Assim, suas telas, ao retratar a si própria, sua história e principalmente seu sofrimento, expunha sua tentativa de uso da arte para se amparar e amenizar sua dor física e psíquica que a acompanhou durante toda a sua vida. A competência sublimatória, a arte, permite ao artista certa proteção contra frustrações provenientes da realidade, que poderiam causar dor maior do que devera sentir. Segundo Starla, a arte pode atuar como um bálsamo que alivia a dor real e, de forma substitutiva, trazer satisfação ao fazê-la, criá-la para o lugar do sofrimento. E aí eu trago outro diálogo aqui dela com o médico. O médico fala para ela: seu pé está assim desde quando? Ela responde: sei lá. Vamos com uma desgraça de cada vez. Engesse-me para que eu possa pintar. E aí ele vira para ela e fala: é gangrena, terei que amputá-la. Sorte sua salvar a perna. O alcance de sua angústia foi expresso em termos artísticos, através de órgãos expostos e de corpos sangrando com cicatrizes,
ou seja, de seu corpo em agonia. Ao mesmo tempo, sua tentativa de amenização do sofrimento, Frida dizia: para que preciso de pés quando tenho asas para voar? Ainda na cama, onde permaneceu por meses, ela começa a desenhar e pinta deitada seu primeiro autorretrato. Freud nos diz que o eu mais arcaico é primeiro o eu e, acima de tudo, um eu corporal e a projeção de uma superfície ao derivar das sensações corporais, principalmente das que se originam da superfície do corpo. Desse modo, o eu pode ser encarado, segundo o autor, como uma projeção mental da superfície do corpo, além de representar as superfícies do aparelho mental. Nesse processo, o corpo irá interagir com o meio e com o outro objeto, e nessa interação o eu irá se constituir. Portanto, tem-se nesse início uma indiferenciação do eu com o outro objeto. Frida traz para a cena excitações que ainda não podem ser representadas e não encontram possibilidade de expressão psíquica. Com isso, tem em seu corpo uma via de descarga. Essa condição de provação psíquica revela sua carência simbólica e remete a traumas precoces que estão subjacentes a fenômenos psicossomáticos. Desse modo, ela representa em suas obras seu excesso de angústia, de cores que trazem vida, de sofrimento, e dá eternidade ao transformar estes em estética, mediante a qual nós, quando olhamos, podemos nos identificar com a personagem, com as personagens de suas telas, que representam ela mesma. Em 1929, com 22 anos, Frida Kahlo apaixonada, casa-se com o renomado muralista Diego Rivera, 21 anos mais velho, com quem manteve um relacionamento longo e turbulento, repleto de traições. Em 1930, ela engravida e sofre seu primeiro de 3 abortos espontâneos. A identificação artística e os ideais mexicanos e comunistas de Frida e Diego são provavelmente entre os ingredientes do intenso e conturbado relacionamento vivido por ambos, repleto de infidelidades, desamparo, dor e abandono. Kahlo amou Rivera incondicionalmente até o final de sua vida e, em consequência disso, sofreu em tamanha intensidade. Sua passividade e dependência são também expressas nessa relação cheia de aproximações e separações, momentos de grande ternura e de intensa dor, raiva, construção e destruição. Assim como o marido, Frida também teve relacionamentos extraconjugais com homens e mulheres. Diego, no entanto, era pivô de sua existência e seu ponto de referência. A maioria de seus quadros retrata o que ela sentia por ele, especialmente o lugar central em sua mente. Fato marcante, ocorrido e que expressa uma de suas dores foi o romance do marido com sua irmã Cristina. E aí, no diálogo dela com ele, Frida, falando, com a minha irmã, seu animal. E ele responde, sou uma besta, um idiota, mas não significou nada, nada, fale comigo. E aí ela responde, tive 2 acidentes trágicos na vida, o bonde e você foi o pior. Em seu diário, Frida escreve tudo o que ele representa para ela. Princípio construtor, minha criança, meu namorado, pintor, amante, meu marido, minha mãe, meu pai, meu filho, a mim. Universo, diversidade na unidade. Ao mesmo tempo, há um grande lamento. Diego, estou só. Ou ainda um momento de dura reflexão. Por que eu o chamo de meu Diego? Ele nunca foi ou será meu. Ele pertence a ele mesmo. Nesse sentido, ela utilizou a pintura para traduzir sua angústia diante das tragédias que marcaram sua existência. Entretanto, as adversidades em seu caminho não a impediram de ser uma mulher dinâmica e engajada cultural e politicamente, aspecto vociferado em suas telas. Ela pintava buscando dar sentido a seus sentimentos, fazendo da arte, ora, quem sabe, uma atividade terapêutica, ora, talvez, uma obrigação existencial. A imagem socialmente construída é de uma mulher engajada, politicamente revolucionária, livre e frente do seu tempo. Artista participante da Revolução Mexicana, convivendo com revolucionários, artistas e líderes comunistas,
alguns companheiros e também amantes, como Trotsky. Frida foi construindo a imagem de mulher engajada e voltada para os valores de sua terra e pelos ideais de uma revolução, estes também presentes em suas telas. Em 1946, com seus problemas nas costas e com dificuldades para andar, Frida pinta o quadro intitulado O Veadinho Ferido, em que se representa o corpo de um veado macho com galhos na cabeça. Essa tela é entregue como presente de casamento para seu amigo, o diretor de cinema Arcady Beutler, e sua esposa Lina. A palavra karma está escrita ao lado da assinatura da pintora. Aí eu trago aqui o quadro, né? A sexualidade de Frida tinha um papel central em sua vida, expressado também em suas obras. Ao lado do sofrimento de suas feridas coexistia um clima sensual. Suas telas sobre concepção, corpos desnudos, fazem referências aos elementos masculinos e femininos, ao mesmo tempo que mostram uma atmosfera de muito vigor. Aqui ela faz uma metamorfose de aspectos do humano e do animal. Ela escolhe o corpo de um animal, o veado no caso, onde este representa-se de maneira elegante, frágil e delicada, e seu corpo animal, está perfurado por 9 flechas que localizam as múltiplas feridas físicas e afetivas. Seu rosto expressa, além de dor, um ar sereno e compenetrado. Apesar de profundamente ferido, coloca-se a questão: quem feriu? O veado segue seu caminho. Frida, identificada com o animal, com suas dores físicas e emocionais, tentava seguir sua vida. Ao mesmo tempo, à busca de mais forças para lidar com as dificuldades, nessas feridas, vemos o sangue escorrendo, e este fala de morte, dor, mas também de vida, menstruação. A morte de humanos, dos animais, o abate, em que vai se apresentando um liberalismo radical, como um sistema com o uso e o abuso do outro, de maneira desenfreada, e uma lógica social pautada pela guerra, intolerância, em que o outro não é tido como alteridade, mas sim como inimigo, que deve ser afastado e exilado, pois é culpado das mazelas da sociedade. Aqui, hospitalidade se torna hostilidade, e este outro, foco do ódio, tem abalos narcísicos com relação ao seu valor próprio. E essa lógica traz incidências sociais, pois eles não possuem acesso aos meios culturais, sociais, econômicos da sociedade. Medo e ódio incitando a eliminação e apagamento dos conflitos, e não sua explicitação. Frida veio a falecer em 13 de julho de 1954, aos 47 anos, 2 semanas após uma manifestação comunista na qual participou contrariando ordens médicas e empurrada em sua cadeira de rodas. Embora tenha comparecido em sua própria cama, devido à impossibilidade deste lugar onde permaneceu até sua morte, ainda chegou a participar da exposição de suas obras. Posso dizer que a pintora transformou sua trajetória intensa e dolorosa em um fecundo processo de criação, em que reflete a si mesma, os sentidos de sua existência e a busca de cura. Tempos passados, atuais, transformações sociais, políticas, tecnológicas, que também transformam a vida familiar, social e exigem a construção da convivência com a alteridade radical e a diferença. Com a pandemia, o sentimento de ameaça, insegurança e vulnerabilidade se intensificou e a dimensão do outro teve seu lugar de destaque, diante das consequências de uma crise sanitária que se vive. Nessa crise em que se tem a negação dessa realidade, com o descrédito e a desautorização sobre o que ocorre e, consequentemente, a intensificação do sofrimento e o retraumatismo nas pessoas. Falo de situações que não dizem respeito somente a aspectos intrapsíquicos da história de cada um, mas de sofrimentos produzidos também por questões sociopolíticas. O papel do testemunho adquire um papel central, não somente aquele que vai revelar o inconsciente recalcado, mas também aquele que irá acompanhar uma construção, a construção pós-traumática, com a possibilidade de dar sentido às experiências e às resistências a essas experiências. Assim, este papel tem sua importância,
no sentido não somente de saber o que está escondido através do manifesto, mas também como aquele que faz uma escuta empática e o acompanhamento de um testemunho e de sujeitos numa perspectiva decolonial, de não impor ao outro um modo de ser, uma verdade, razão ou uma experiência de vida. Então, acho que é isso. Deixa eu tirar aqui. Lindo trabalho, Renata. Vamos passar a palavra, então, para o Silvan. E vou pedir para as pessoas que estão escrevendo nos chats, pedindo os trabalhos, para escreverem direto para os autores, tá? Eu vou digitar o nome deles, os e-mails deles, porque fica mais fácil de responder direto, tá bom? Silvan, a palavra está com você. Obrigada. Estão me ouvindo? Está dando. A gente estava ouvindo, agora sim. Bom, vou tentar de novo aqui, tá? Agora estão me ouvindo? Estamos ouvindo você. Bom, em primeiro lugar, queria dar um bom dia para todo mundo e cumprimentar a Renata pelo belo trabalho, que depois eu queria até fazer um comentário. Mas agora, então, eu queria agradecer as diretorias da FEBRAT, né, da Sociedade de Psicanálise, na pessoa da Daniela, pelo gentil convite de participar dessa reunião, expondo algumas ideias que o tema proposto, eu e o ID em tempos de transparência, me provocou. Desde a concepção, as mudanças estão presentes e formam e conformam as nossas vidas. Algumas são imperceptíveis, outras constantes, outras permanentes. Paternidade e maternidade é um exemplo de transformação permanente e constante. Uma vez realizada, essa vivência fica permanente enquanto dura, e sempre viveremos transformações com os filhos num processo constante de mudanças. Determinadas transformações são tão lentas que se arrastam por milhões de anos, como a transformação na gestação da espécie humana de 270 dias. Nossos ancestrais, da ordem dos primatas, ao serem classificados como da família hominídeos, foram divididos em duas subfamílias, e daí em dois gêneros, Homo para humanos e Pan para chimpanzés e bonobos. A gestação dos bonobos dura 240 dias, a dos chimpanzés, 243 dias. Essa diferença de cerca de 30 dias em relação aos humanos foram fundamentais para promover a divisão biológica e evolutiva nas subfamílias, e foram ocorrendo em período calculado de milhões de anos e serviram para alterar muito mais do que uma classificação biológica. Deve-se a um sobrinho do Freud, Eduard Bernays, na década de 20 do século passado, ou seja, há 100 anos, né, o que é um tempo curtíssimo em termos de civilização, uma mudança no impulso do consumismo. Ao consumo por necessidade foi acrescentado o consumo por desejo, muito mais episódico em termos de desejo, mas muito mais potente e permanente em termos de desejar. O desejar é como uma pauta musical, eternamente desenhada e presente. E os desejos são como notas musicais, que variam a cada momento e com andamento e harmonias variadas e singulares. Não é possível dizer que, a partir daí, o id imperou na sociedade, mas podemos pensar que passou a desempenhar um papel mais importante e, sem dúvida, muito mais evidente. É de se assinalar que algumas características humanas sempre estiveram presentes. Outras foram se agregando a pessoas e sociedades, e algumas se exacerbaram. Deve-se ao Marshall McLuhan, que nas décadas de 50 e 60 revolucionava a comunicação e a informação de massa, a concepção de que o meio é a mensagem, ou dito de outra maneira, a forma e o conteúdo podem se misturar
e causar novas interpretações e algumas confusões. Nesses últimos 70 anos, a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico caminharam tão rápidos, profundos e abrangentes que passamos do telefone sem linha, lembra aquele preto, né? Fixo. Passamos do telefone sem linha ao telefone sem fio, do DC-3 ao avião a jato, do tubo de imagem ao LED, do computador a válvulas ao circuito integrado num relógio de pulso. A ficção científica, onde a concretização do imaginado passa a ser apenas uma questão de tempo e não mais de possibilidades, está sendo substituída pela ficção social. A questão a ser equacionada passa a ser como apropriamos e apropriaremos essas novas conquistas. Não é simples entender esse mundo com características marcantes na atualidade, tanto em indivíduos quanto em coletividades. Algumas características, né, estão ficando cada vez mais evidentes, como o narcisismo, o imediatismo, os impactos da velocidade de incorporação tecnológica, o desejo de lucro fácil, o globalismo, a concentração de renda e de poder, o transnacionalismo e a transparência na sociedade. Abrindo um pequeno parênteses, que acredito possa servir de síntese e símbolo para várias dessas expressões, vou contar uma experiência vivida por mim em 1978. Por motivos profissionais, estava eu numa aldeia de indígenas, no interior do Pará, quando vi com surpresa uma jovem índia, vestida ou desvestida como índia, porém, ela estava usando uma meia soquete e brilhante da telenovela Dancing Days, de grande audiência na época. Isso me causou um impacto que quase 40 anos depois, quase não, mais de 40 anos depois, continua muito presente na minha mente. O globalismo dos negócios entre países vem acoplado de imensa concentração de renda e de poder, não só por países, mas por corporações empresariais, que, com aglomerados transnacionais, eliminam as fronteiras nacionais. Como exemplo, podem ser citados os conglomerados nas áreas de laboratório farmacêutico, automóveis e alimentação e fertilizantes. Outro elemento fundamental na eliminação das fronteiras é a internet. Os processos, métodos e técnicas atuais de comunicação e informação ultrapassam toda e qualquer fronteira e seus usos, sem discriminação, contribuem para fazer desaparecer outra e mais importante fronteira, aquela entre a verdade e a mentira, muitas vezes com a produção de fake news e outras com a produção de fake facts, quando a verdade de um dado ou informação é utilizada para fabricar um fato que não ocorreu, criando uma realidade paralela e um surrealismo ainda mais distorcido. Retornando um pouco ao que a gente falava acima, né? Sociedade. O que é sociedade? Semanticamente, sociedade é um agrupamento de seres que convive em estado gregário e em colaboração mútua. Para a sociologia, é um grupo humano que habita um certo período de tempo e de espaço, seguindo um padrão comum, o que poderia corresponder a uma ideia de coletividade. Etimologicamente, sociedade vem do latim socius, que significa compartilhamento. Para nós, psicanalistas, se bem entendemos o pensar de Freud em Mal-Estar na Civilização, a sociedade é considerada como inimiga da satisfação de instintos primordiais, como agressão e sexualidade, quando o homem precisa reprimir a si mesmo para viver numa sociedade civilizada. No entanto, numa sociedade estruturada como civilização, é necessário que ela se erga sob o império das leis. Ainda como escreveu Freud,
é necessário que essas leis funcionem como 3 pilares fundamentais no processo civilizatório e sirvam para, primeiro, defender o homem do Estado, segundo, defender o Estado dos homens e, terceiro, defender um homem do outro. A dificuldade dessas relações entre humanos, sociedade e civilização pode ser expressa na ideia singela dos modos e tempos de transformação. O homem desceu da árvore há mais ou menos 4 milhões de anos, mas as leis começaram a ser codificadas e publicadas no sentido de difundir ao público, há aproximadamente 6.000 anos na civilização suméria, com o Código de Hammurabi. Essa constatação nos coloca com mais de 3.990.000 anos regrados por normas individuais de conduta, sem compartilhamento, e sem compartilhamento coletivo, e onde as emoções primordiais de medo, ódio e amor são tragadas pelas forças dos instintos e a eles se misturam em processos fusionais. Desse modo, fica fácil perceber que os tempos e modos humanos têm um número muito maior de anos relacionados aos instintos básicos de luta e fuga, de sobrevivência e preservação, tanto individual como da espécie, do que aqueles relativos ao comportamento social propriamente dito, e ainda carregando nessa caminhada evolutiva uma quantidade, entre aspas, ou um conjunto muito menor de condutas de respeito ao outro, de respeito à sociedade, de fraternidade e solidariedade, o que pode ser chamado de uma fina capa de verniz civilizatório. Com essas considerações, podemos pensar que até para essa infância civilizatória de 6.000 anos, a humanidade vai bem, principalmente se constatarmos que muitos movimentos sociais e coletivos cobram mais celeridade e profundidade de governos, de entidades e mesmo das pessoas nas ações políticas e operacionais sobre as alterações climáticas, sobre ecologia, sobre proteção às florestas e a povos originários, sobre democracia e ações humanitárias e sobre as diversidades, entre outras. Segundo Wendell e Graeber, no recém-lançado livro O Despertar de Tudo, agora abre aspas que eu estou citando eles, Rousseau imaginou que os humanos começaram como criaturas inocentes, felizes, mas também estúpidas, que vagueavam pela selva, incapazes de mudar suas circunstâncias, conformados em sua simplicidade. A agricultura e a propriedade privada foram inventadas, e essa civilização arruinou tudo. Já Hobbes imaginou também um início simples para a história humana, que não era tão feliz. Ao contrário disso, humanos altamente egoístas viviam em estado de guerra e a única coisa capaz de impedir o tumulto permanente foi a criação do Estado, com leis, tribunais, prisões, forças policiais e exércitos, maneiras de conter o que seria o nosso instinto animalesco e competitivo. Freudiano, mas é o Hobbes. Aí, finalizando essa citação. Estranhamente, ainda que Rousseau e Hobbes partissem de premissas muito diferentes, eles chegaram em um mesmo lugar, no qual somos levados simplesmente a aceitar a pobreza, o sem-teto e outras formas extremas de desigualdade como se fossem efeitos colaterais naturais da civilização. Encerrei a citação dos dois. Se para as implicações coletivas está assim, como vemos as individuais? Alguma evolução ou continuamos aprisionados pelos instintos e emoções básicas? O narcisismo, o consumismo e o interesse em satisfação imediata, traduzidos pela necessidade de ter mais coisas, mais bonitas e melhores, pode ter encontrado uma sublimação no lema olímpico, Sitius Altius Fortius, mais rápido, mais alto, mais forte.
slogan não só aceito, como estimulado por uma sociedade essencialmente competitiva. Aqui cabe fazer um apontamento marcante. A arte e o esporte ou atividade física são duas das atividades mais antigas realizadas pelos humanos, sendo provavelmente, por suas capacidades introjetivas e projetivas, aquelas atividades mais vinculadas ao espírito, às emoções e aos instintos. Uma última observação diz respeito ao comportamento de pessoas que reclamam da invasão de privacidade nas redes sociais e demais instrumentos processados pela internet. Em grande parte, essas pessoas reclamonas são as mesmas que publicam em seus feeds, Instagrams e TikToks os dados pessoais, registros de viagens e de sucessos, e também as aquisições de bens e valores. A transparência também é um atributo de quem vê e não só de quem mostra. Para finalizar, eu vou contar uma piadinha judaica, que acredito pertinente ao tema e ao momento. Dois velhos amigos se reencontram depois de anos sem se ver e um deles vai perguntando: "E então, Samuel, como vai a família?" E Samuel responde com tranquilidade: "Bem." "E os negócios?" continua a perguntar o amigo. "Bem também", responde Samuel sem entusiasmo. "E você, continua a fazer exercícios e a jogar tênis?" "Sim", diz Samuel com cara de enfado. "Fui campeão sênior ontem." "Então não estou te entendendo, Samuel. Se está tudo bem, por que essa falta de alegria?" E o Samuel responde: é que felicidade não é tudo." Obrigado. Obrigada. Obrigada, Silvan. Para mim é uma alegria, né, como diretora científica, ter proposto esse evento e ver trabalhos tão bonitos, né, que foram apresentados ontem e hoje. Então, eu estou bastante contente aí com o resultado desse nosso encontro. Vamos passar para o debate. As pessoas que quiserem podem se inscrever pelo chat. Eu não sei se tem a mãozinha aqui que também pode levantar, né? Talvez possa levantar a mão e aí tomar a palavra. Mas eu prefiro o debate oral do que pelo chat, né? Que cada um pode expressar com suas próprias palavras e com seu tom de voz. Quem quer começar? Se ninguém começa, começo eu. Vamos lá, Silvan. Eu não vou debater comigo mesmo, não, tá? Mas eu só queria fazer dois comentários, na verdade. Um ao que você falou a respeito da memória, né? E que eu acho que traz à mente da gente, né? Que a questão da memória é uma lembrança, né? É uma emoção que tem data. Se não houver emoção, a gente não grava o que aconteceu. A lembrança é uma emoção que tem data, não necessariamente uma data física, 3 de janeiro, tal, mas fica ligado a um acontecimento, a um evento. Às vezes até uma data, né? A morte de um ente querido, por exemplo. Né? Mas a lembrança é uma emoção que tem data. O segundo comentário eu queria fazer a respeito da apresentação da Renata. Né? Eu acho que a história da Frida ela se confunde com a história do século XX e agora do século XXI. Né? É uma história de morte, guerra, ódio, dor, sofrimento e, concomitantemente, superação, realização, conquista, amor e vida. Né? A gente continua vivo, pensando, produzindo e nos reunindo, compartilhando.
Então, acho que tem muito a ver a história da Frida com a história que a gente vive nesses últimos 100, 150 anos, talvez. Eu estou ouvindo aqui, né, e ouvindo o trabalho da Renata, estou aqui pensando, né, porque eu também eu li esse livro da Sociedade, né, do Cansaço, né, e ele tem um outro que se chama No Enxame, as perspectivas do digital, que é isso que a gente faz hoje, que é isso que a gente está hoje aqui, e ele vai e diz assim, ele diz assim, somos desprogramados por meio dessa nova mídia, né? Sem que possamos compreender inteiramente essa mudança radical de paradigma. Arrastamos-nos atrás da mídia digital que, a quem da decisão consciente, transforma decisivamente nosso comportamento, nossa percepção, nossa sensação, nosso pensamento, nossa vida em conjunto. Eu tenho pensado assim que a Frida, né, ela pôde se que é o que a gente chama, né? Ela pode se refazer com todas as desgraças que ela possa enumerar, né? Desgraça 1, desgraça 2, desgraça 3, ser atropelada no meio entre um bonde e um ônibus, né? Ter essa escolha ela e esse, né? A escolha desse marido, todas essas coisas, ter tido poliomielite. Então, ela pôde se refazer, né? Aí eu fico pensando nesse poder se refazer numa época em que esse eletrônico não tinha domínio, né? Não tinha tanto sobre nós, né? Eu tenho pensado assim, não é nada elaborado, né? Assim, é um pensamento, ela pôde se reconstruir. Ela teve essa oportunidade de reconstrução por meio da arte, né? E eu fico pensando se esse meio eletrônico tão invasivo na nossa vida permite isso, né? Não está nada muito claro, não sei se dá para entender assim. Eu fiquei assim pensando mil coisas, juntando com isso que eu li dele. E aí eu estou pensando, só pensando ainda, não está claro. É isso que eu queria dizer para vocês. Vamos circular a palavra, quem gostaria de falar? Os nossos eventos, em geral, são rodas de conversa, né? Que a gente troca ideias e acho que constrói a partir da conversa. Daniela, eu levantei a mão aqui, a mãozinha amarela. Eu tinha te visto, Zéliga, a palavra está com você. Não, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a Renata e o Silvan, né, pelos trabalhos. Né? E eu acho que, assim, não sei se vocês combinaram, não imagino que não, mas eles têm uma complementaridade que eu vou me referir daqui a pouquinho. Mas eu queria fazer um comentário. Que ontem, aliás, quando a gente recebeu a divulgação do tema e das mesas, né? Esse tema, a sociedade da transparência, ele é digamos assim, é um título dúbio, né? Porque transparência pode ser algo que seja bom para a sociedade, em termos de a gente poder saber de coisas que, em geral, não se sabe, enfim, que as coisas sejam transparentes, sejam claras, que a gente possa saber onde a gente está pisando. Mas, evidentemente, que, juntando com os outros títulos do RAM, dá para se pensar que tem uma outra questão que é a transparência nesse sentido do excesso de transparência, que tem a ver com essa questão das redes sociais e tal, né? Que, claro, eu não sou muito assim, eu tenho sempre uma dúvida assim, o quanto a gente, como é que a gente, eu até falei um pouco isso ontem, né? Como a gente lidar com essa questão da tecnologia e da rede social e tal, porque a gente, para não ficar demonizando algo que faz parte da nossa vida, não adianta isso. Então, por exemplo, assim,
Eu tenho familiares que moram fora de Porto Alegre, que são sobrinhos, que tiveram filhos, enfim, e que moram em outros estados do Brasil, né? Para essas crianças que estão crescendo, nós que moramos aqui em Porto Alegre existimos, né? Não somos aqueles parentes distantes que ninguém sabe quem é, que um dia que tu vai convidar para o teu casamento, tu nem sabe quem é, através da tecnologia, né? A gente se fala, Então, essas crianças sabem quem eu sou, quem é minha mulher, quem é meu irmão, enfim, tios, enfim, né? Então, a tecnologia tem as suas vantagens, né? A gente não pode negar isso. É claro que a questão são as deturpações e os excessos disso. E, nesse sentido, eu queria fazer um comentário sobre os dois trabalhos, do Sylvain e da Renata, e uma pergunta assim, para os dois. Assim, que eu acho que tem uma complementaridade. A Renata falou sobre a Frida Kahlo. Digamos, a Frida Kahlo expôs ao mundo o seu sofrimento, né? Nas suas obras, nos seus quadros, nas suas pinturas, enfim. Mas nunca é algo assim, não é uma imagem, vamos dizer assim, uma fotografia, é sempre uma elaboração através de quadros, de pinturas, enfim, diferente do que a gente vê nas redes sociais, aquele excesso de imagens que as pessoas colocam e tu tá no restaurante, tu coloca o prato que tá comendo, tu tá não sei onde, tu tá visitando não sei o que e tal, e que nunca é algo ligado ao sofrimento, evidentemente, assim, né? São sempre imagens maravilhosas. Então, eu queria que a Renata e o Sylvain comentassem essa questão de que a Frida Kahlo me parece uma exposição, uma transparência ligada a uma elaboração do seu sofrimento, né? Digamos, passou pelo pensamento, pela elaboração das emoções, enquanto a internet, sei lá, o Instagram, o Facebook e tal, são coisas mais assim, são mais imagens brutas no sentido assim de sem elaborações, né? Então, era esse meu comentário para parabenizar o Sylvain e a Renata também. Renata, Sylvain, vocês querem comentar? Eu acho que id e ego mais transparente do que o da Frida Kahlo, eu acho que não existe, né? Não só nas pinturas, eu acho que na vida dela, né? Ela se expôs completamente se desnudou completamente, né? E eu acho que o Zelig tem muita razão quando ele diz que existe uma incorporação da tecnologia pelo lado bom, né? Tem seus problemas, né? Pelo lado não tão bom, mas eu volto à ideia que eu expus, né? A questão não é realmente a tecnologia, é como a gente se apropria dela, né? Eu acho que que eu acho que é muito igual a uma emoção. Quer dizer, a questão não é a gente sentir inveja, não é a gente sentir amor, não é a gente sentir ódio, né? A questão não é o sentimento, nunca pode ser. A questão é como é que a gente lida com ele, né? Se ele nos toma, bom, nós vamos agir completamente emocionalmente, né? Se a gente consegue lidar um pouco com eles, a gente tem chance de abrir uma frestazinha para pensar, né? Então, acho que está muito relacionada com a ideia de como que nós lidamos com cada um desses aspectos. E a tecnologia ela veio para ficar e não adianta querer bloquear, não, porque você bloqueia o Instagram, o Facebook, vem o Telegram. Você bloqueia a internet, vem a Deep Internet por trás. Então, não tem, disso nós não escapamos nunca mais. Eu nem sei se devemos escapar, mas é a situação que a gente vive hoje. E a própria psicanálise se apropria, né, quando trabalha online, por exemplo. Renata?
Eu fiquei pensando aqui, né? Eu acho que essa questão da transparência, dentro de uma perspectiva democrática, ela é extremamente importante, né? Até para assim, os processos ficarem mais transparentes, né? A gente percebe, né, o acesso às informações, ao mesmo tempo, assim, muitas vezes pode haver as pessoas podem, por conta dessa transparência, do acesso à informação, se tornarem mais responsáveis dentro do próprio fazer, né? Acho que tem também isso que você colocou, né, Zelig, essa possibilidade de acesso aos familiares, né, de você se colocar mais em conexão, estar mais próximo de pessoas que estão mais distantes fisicamente, vamos dizer assim. O que eu acho que trouxe um pouco isso também, né, assim, com a pandemia, essa questão do online, né, tem essa diferença, eu acho, na questão da arte, das redes sociais. Ao mesmo tempo, assim, eu fico me perguntando, o que eu acho que difere na qualidade de lidar com as emoções e com os sentimentos, ao mesmo tempo eu fico me perguntando também no que liga, sabe? Eu acho que a gente está colocando aqui o que diferencia, o que distancia, mas ao mesmo tempo o que liga, que eu acho que é essa possibilidade de se conectar com o outro. Né? Eu acho que isso daí, seja nas redes sociais, seja na pintura da Frida, eu acho que a tentativa de conexão com o outro, né, de estabelecer um elo, uma ponte de diálogo. Claro que a qualidade dessa ponte de diálogo, né, desse elo, ela vai tá diferenciando. Eu não sei se vocês puderam ver os episódios do Black Mirror, né? Mas assim, tem um que é sobre a memória, né? Da memória do sujeito, e ele fica voltando, e estão todas acessíveis, quase como um chip, né? Que está na mente dele. E acaba sendo uma experiência quase que de assombração, né? Esse excesso, né? Então, eu acho que quando o Han traz a questão da transparência, a comunicação, o uso das redes, acho que ele possibilitou esse contato, esses relacionamentos, como o Zelig traz, né, da família dele, de poder se encontrar, de poder conviver, de ter uma rede de apoio, de construção. E o problema vai estar sempre, quer dizer, uma possibilidade de comunicação, o problema vai estar sempre no excesso, né? O excesso de uso da rede, o excesso de uso dos dispositivos, né? Eu acho que uma discussão interessante que tem por exemplo, a questão do direito ao esquecimento, né? Que existe até na lei, né? Que a pessoa cometeu um crime, passa um certo tempo, ela tem direito de pedir o esquecimento, né? Daquilo, se está registrado no Google, ela pode pedir para que não esteja mais lá, por exemplo, se ela cumpriu uma pena, né? Então, porque é isso, o sujeito ele vai ao longo do tempo se transformando, né? Se você tem aquelas memórias quase como não transformadas, né, ao longo de 10 anos, 20 anos, elas ficam quase como uma assombração, né, para aquele sujeito. Elas podem ficar como uma assombração, né? Então, acho que nesse sentido, acho que esses episódios, como caricaturas, né, eles conseguem trazer assim elementos para a gente pensar nesse excesso de positividade, né? Quando eu pensei aí no filme No Show de Truman, né, que algumas pessoas, se você entrar no Instagram delas, você sabe o que elas fizeram ao longo do dia, assim, né? Porque elas registram tudo e está lá assim, quase como uma novela, né? Então, se perde a noção até de intimidade, do que é reservado, do que não é reservado. Algumas pessoas, você pode pensar que está compartilhando com os amigos, com os conhecidos, mas algumas
têm as suas redes completamente abertas, então realmente a vida delas vira uma novela, né? Por isso que me veio essa imagem aí do show de Truman. E uma outra questão assim que eu fiquei pensando muito quando pensei nessa discussão, né, no filme O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? E que ele vai fazendo um apagamento de memórias, né? E ao mesmo tempo tem algumas memórias que o sujeito resiste, né, a apagar, assim. Eu fiquei pensando, eu acho aquele filme O Brilho Eterno um filme muito lindo, assim, e acho uma bela representação da questão do investimento nos objetos, né, nos objetos amorosos, assim, quando ele resiste, por exemplo, a apagar as memórias do grande amor que ele tinha, né? Então, eu acho que é uma boa, acho que faz uma boa metáfora, né, sobre o eu e o id, assim, e a questão do quanto o eu e o id ele se constitui que o Freud coloca, né, que o eu é um precipitado de objetos libidinais, né, objetos que foram investidos, né, e que agora fazem parte do eu. Então, acho uma boa representação daquele texto. Por isso eu pensei em colocar aí no nosso debate, né? Mas foram essas aí as questões. Posso fazer uma provocação? Claro. Uma provocação sobre o excesso? Castração, né? O complexo de castração. Eu acho que não dá para a gente escapar de que é uma visão masculina, né? Se fosse uma visão feminina, a gente pode pensar que o pênis é um excesso, né? Não que haja uma falta dele, mas que ele seja um excesso. Então, se a psicanálise fosse pensada por uma mulher, quem sabe a gente estaria pensando coisas um pouco diferentes, né? O pênis como excesso e não a vagina como falta. Daniela, tem várias pessoas com a mãozinha levantada ali. Eu não consigo ver aqui, não está aparecendo para mim. Vocês podem me ajudar? Tá, a Laura, a próxima é a Laura. Tá, fica na ordem na tela. Laura. A Laura, Laura Tá Chamo. Bom dia. Eu parabenizo os organizadores e as apresentações. Eu vou tentar ser breve porque temos muitos, né? Somos muitos com a mão levantada. Mas o que me provocou querer participar foi alguns comentários, né? Eu quero falar um pouquinho sobre tecnologia e tradição. Eu tenho uns 30 anos de trabalho com comunidades tradicionais, indígenas no caso. Meu trabalho final de graduação foi com indígenas, uma comunidade indígena no sul da Argentina, na Patagônia, sou argentina. Moro no Brasil há 20 anos. E, como produto desse trabalho, eu fiquei com a pergunta como lidam tecnologia e tradição. Por esse comentário que fez o Silvano também da meia, né? Questões do estilo. Meu trabalho de TCC, de dissertação, que foi um tempo depois, foi como eu vou chamar a comunidade indígena para facilitar, mas não é bem isso, no norte da Argentina, limite com Bolívia, no noroeste. E tradição e tecnologia eram foco de estudo, já naquele. Eu tive a sorte de contar com muitos textos de antropólogos naquela época, muitos, porque naquele local tinha muito estudo de arqueólogos e antropólogos, naquele lugar que estava fazendo. E tem um autor que é questão de memória, né? A gente fala memória, minha memória não está conseguindo trazer o autor que falava que os tempos de mudança da tecnologia e da tradição são diferentes, e ele falava em campos. Existe um campo onde está a cosmovisão, a religião, a tradição, e as mudanças nesse campo são da ordem de 500 anos, por exemplo, para dar um exemplo. E existe um campo
onde está a tecnologia e os tempos de mudança nesse campo são muito menores. É claro que isso vem se acelerando, né? Desde que eu fiz minha dissertação aqui. E que isso coexiste, um não invade o outro. A preservação são independentes, né? A questão é o que afeta cada campo, né? Isso é uma discussão enorme que a gente pode falar assim, o que afeta uma cosmovisão de uma comunidade indígena, por exemplo, a expulsão do território. E que eu morei também em Manaus e trabalhei com indígenas em Manaus, toda a história, muita coisa para falar. Mas eu só queria trazer essa existência, né, desse autor que fala no estudo das mudanças como campos separados, né, um campo da cosmovisão e da tecnologia, e que mudanças nesses campos não afetam os outros, né? São outras questões que afetam esses campos, né? Só queria trazer isso, esse comentário como uma maneira de encarar também essa questão de tradição e tecnologia. E com relação ao trabalho de Freud, né, sobre a questão da barreira de estímulos externos, eu acho que ainda a gente não falou do mesmo texto quando ele fala da falta de barreira para os estímulos internos e o que isso provoca, né? E como esses excessos de tecnologia e tudo estão, digamos, afetando ou estão influenciando nos processos internos, nos processos psíquicos, e o que a gente faz com essa falta de barreira interna, né? Com esses estímulos internos, né? Como que até como sociedade se isso a gente pode relacionar com a agressividade, com a polarização, né? Só para debater. Pronto. Obrigada, Laura. Lúcia, você tem que abrir o seu fone, tá? Bom, primeiro eu quero cumprimentar a Renata e o Silvan pelas excelentes apresentações e dar uma continuidade, na verdade, ao comentário do Zelig. Eu diria que a gente está vivendo mesmo uma sociedade da opacidade, não da transparência. Quando a gente vê, você abre os Instagram, o Facebook, né? Eu lembro daquele poema do Fernando Pessoa, né? Todos os meus amigos são campeões de tudo. Todo mundo está viajando, todo mundo está muito feliz, está sorrindo, os casais são apaixonados, volta e meia você vê declarações de amor eterno e de cumplicidade, de harmonia, enfim. E eu fico pensando, né, o que está por trás, né, de tanta coisa boa, de tanta opulência, de tanta riqueza, de tantos prazeres, né? E diferentemente da Frida, né? Porque a Frida realmente ela se rasgava nas suas obras, né? Ela se expunha mesmo de uma forma muito verdadeira, né? E o que eu vejo hoje nas redes sociais é completamente o oposto, né? As pessoas se escondendo e tentando revelar, né, o que está sendo escondido ali, né, o que não está podendo ser revelado ali, né? E é isso que eu queria comentar e agradecer o Silvan e a Renata, que realmente foram trabalhos muito bons. Marco Túlio. Bom dia a todas e todos. Estão me ouvindo direitinho? Marco, você tem que falar só um pouquinho para frente, que parece que fica melhor, tá? Pronto. Estão me ouvindo? Então. Beleza. Então, bom dia a todas e todos. Eu tenho aqui uma pergunta que é para a Renata, mas eu também queria ouvir um comentário aí do Silvan, tá? É o seguinte, até que ponto a sublimação é entendida como a conversão de um desejo de energia em uma manifestação que pode ser aceita socialmente, a exemplo da arte,
pode ser vista como um meio de evitar a dor e a angústia, né? Qual é o meu ponto? Meu ponto é o seguinte, a minha pergunta a sublimação, ela é sempre um indicativo de evitar a dor? Essa que é a pergunta. Eu vou passar a palavra para o Emerson e depois para o Nepomuceno, Marco, e eles te respondem em seguida, tá bom? Emerson, por favor. Graças, Silvan, graças, Renata, pelos trabalhos. Eu fiquei um pouco na sequência, assim, pensando. Eu fiz uma associação que eu nunca tinha feito sobre a obra da Frida, né? Que a Frida talvez tenha feito com a vida dela, né? Algo que os que não têm a capacidade artística que ela tinha fazem hoje, ou tentam fazer hoje, com os seus iPhones e equivalentes, né? Claro, o Zé e a Lúcia sinalizaram a ideia de que o trabalho dela implicava numa elaboração maior do que eu simplesmente tirar a foto e postar. Eu tenho algumas dúvidas no sentido o quanto que ela conseguiu elaborar. A obra dela é genial, a obra dela traz insights para nós que acompanhamos, vemos, né? Mas ela seguiu vivendo numa desgraceira sem fim, mergulhada e sem conseguir sair disso, né? Talvez um pouco pegando o mote da anedota do Silvan, né? Tipo assim, felicidade não é tudo, né? Talvez para ela a infelicidade fosse, né, a sua forma, né, de ser. E por associação, eu lembrei dos desenhos rupestres da Serra da Capivara, né, que são de 50 mil anos, 12 mil anos, enfim. Então, existe uma necessidade humana que parece que sempre esteve no cara da Serra da Capivara, lá dentro da caverna, passa por demais artistas, passa pela Frida e chega no tempo em que todo mundo talvez possa ter seus 15 minutos de fama, como disse Andy Warhol, né? E buscam desesperadamente isso. Então, me parece que essa questão da hiperexposição talvez sempre tenha existido como uma busca de reconhecimento, de espelhamento, de contato, de ser visto no humano. O que difere é que, em tese, hoje as pessoas têm essa possibilidade, né? Mas a demanda sempre esteve ali. Então, essa é uma questão. O quanto se consegue elaborar ou não a partir dessas demandas, eu acho que é outra questão. Por associação também, e tentando terminar, quando se fala aí dos filhos, das famílias e de se ver, né? Eu tenho um neto, né, que está com 6 meses e mora longe, né? E é um privilégio poder acompanhá-lo, né? Mas às vezes eu fico um pouco inquieto quando recebo, né, as imagens, as fotos, os filmes, tipo assim, aonde que eu estava quando meus filhos tinham essa idade que eu não via esse desenvolvimento, essa genialidade que só o meu neto de 6 meses parece ter na face da Terra e tal. E depois eu comecei a observar o seguinte, tive um insight assim, de que a minha filha manda os melhores momentos do dia, né? Quando ele passa uma noite choramingando, não dormindo e tal, ela me manda uma mensagem escrita, ela não manda o filmezinho da desgraceira da noite, né? Então,
parece que essa é também uma espécie de seleção natural através do qual a gente tenta mostrar uma parte nossa boa, bonita, capaz, como a minha filha Amanda lá, né? Meu neto. O que é não tão bom, a gente tem que elaborar, talvez de outras formas, né? Mas, de qualquer forma, é um estímulo o trabalho dos dois. Tá? Graças. Vamos ouvir o Nepomuceno, depois a gente tem os comentários dos autores, e depois a gente continua com a Nise, com a Avelino e com a Cláudia. Bom dia. Gostaria, dentro do que vocês já estão conversando, eu acho que começou com o Zelig, a questão do bom uso da tecnologia. E perguntando, gostaria de ouvir o Silvan e a Renata sobre um ponto que nos toca diretamente, que é a questão do atendimento online. Esse atendimento não nasceu com a pandemia. Já tínhamos, né, antes, alguns colegas, né, que o faziam em condições excepcionais, em supervisão, em certo sentido, mas talvez fosse um terreno um pouco aberto, né, ou aberto demais, porque havia muitos cursos, aliás, cursos de formação em psicanálise, de instituições alternativas ou piratas, não sei bem, não vou entrar no mérito. De qualquer forma, com a pandemia, todos nós, e eu me refiro especificamente aos membros da IPA, ou fecharam os consultórios, a rigor, ou deveriam ter feito isso, ou começaram o atendimento online. Bom, a pandemia não passou, mas está passando. E agora se coloca justamente a questão de volta de consultório, a importância que isso tem, como é que fica, né? E eu me refiro especificamente, por exemplo, aos pacientes candidatos, aqueles em formação que nós aceitamos começar, aqui em Brasília especificamente, fizemos seleção, entrevistas, aprovação, início de seminário das análises didáticas online, né? Como é que fica essa questão agora, inclusive do ponto de vista ético, ao lado daquilo que nós fizemos concretamente ao longo de mais de 2 anos? Era psicanálise, agora não é mais, como alguns colegas insinuam. Então, essa é uma questão que eu entendo que, do meu ponto de vista, seria uma excelente oportunidade, né, para que nós montássemos, entre aspas, um cavalo selado, que ninguém escolheu, mas a vida nos trouxe. A vida, ou um aspecto dela, principalmente a nossa relação com o meio ambiente. O Nietzsche tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que a diferença entre as pessoas há umas que tentam encurralar o tigre da vida, há outras que tentam montá-lo. Neste ponto, a psicanálise, do ponto de vista de vocês, o que é que faz com esse tigre? De um lado, representado pela pandemia, mas, por outro lado, também de algo novo, na extensão que ela trouxe do uso da internet, da web, para esse fim que, de uma forma ou de outra, garantiu a nossa sobrevivência, e não do ponto de vista material, mas como ciência, como presença no mundo e tendo uma importância fundamental no atendimento daqueles que já estavam, dos que entraram, mas inclusive daqueles que sofriam especificamente em função desse episódio epocal, né, que foi uma espécie de peste negra em pleno século XXI. Comentários da Renata e do Silvan, e depois a gente segue com a Nise, Cláudia e a Avelino. Eu vou primeiro, Silvan, pode ser? Por favor. Pode ser você, Renata. Por favor, comece você. Eu fiquei pensando um pouquinho nas colocações do Marco Túlio, né? Eu acho que, assim, não sei se a Frida evitou o sofrimento, né? Porque, assim, ela fala de muito sofrimento, né? Os quadros dela refletem isso. Eu acho que foram formas das quais ela foi
podendo ter recursos internos para lidar com esse sofrimento dela. Claro que vão ter coisas, assim, seja pela arte ou seja pela somatização, né? Porque eu acho que o corpo dela também refletiu muita da dor dela, dores das quais ela não pôde nem chegar a ter consciência, vamos dizer assim, né? Daí os quadros de somatização e por aí vai. Não sei se eu te, né, assim, eu te respondo, né? Com relação ao que o Nepomuceno colocou, eu acho que o online ele não substitui o presencial, né? Eu acho que né, assim, eu sinto falta de ver minha analista, de estar ali presencialmente com ela. Ao mesmo tempo, eu acho que o online trouxe a possibilidade de a gente, num momento em que o encontro físico não poderia se dar, da gente poder estar junto, né? E sair desse sentimento, né? De desamparo, de, sei lá, de solidão e poder ter algum tipo de contato com o outro. Enfim, como é que isso vai, né, ser daqui para frente? Eu não sei. Quem sabe presencial e online ao mesmo tempo, né? Silvan? Olha, eu vou tentar juntar um pouco, né, as três falas, né? Na física, a sublimação é a mudança de um estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, né? Ou seja, é como se fosse um curto-circuito entre um pulo entre um estado para o outro. Para nós, né, a gente pode pensar que vai depender, que também é um curto-circuito, embora exista toda uma ideia de elaboração, o resultado também é um curto-circuito, né, entre um impulso, uma idealização que é inaceitável socialmente, para alguma coisa, para uma ação, para um comportamento que passa a ser aceitável socialmente. Isso tanto pode ser por um pulo, né, um salto de um para o outro, como pode ser por um trajeto, né, uma elaboração. E aí, mais uma vez, nós vamos ter qual é o uso que pode se dar, né? A sublimação tanto pode funcionar como encobridora de uma dor, como de um estímulo à vida, ou os dois. Depende muito do uso que a gente conseguir, né? Conseguir dar. Um atleta olímpico que vai sublimar a sua dificuldade, né, de lidar com a agressividade, por exemplo, ele vai sublimar e vai ser muito bem aceito, e ele pode funcionar muito bem fazendo alguma atividade física mais intensa, mais violenta. Em relação ao que o Nepomuceno falou, e eu acho que também a gente pode pensar que houve uma sublimação psicanalítica, né? Porque havia vamos dizer assim, não se divulgava que se atendia online, não se divulgava que se atendia à distância. Era alguma coisa meio, não vou dizer que era proibida, mas socialmente, então, isso não é análise. Sabe, como se alguém pudesse dizer o que é, o que não é análise, né? A gente, bom, pulando esse pedaço, né? Eu acho que é difícil você poder caracterizar e ter essa onisciência e onipotência para dizer, olha, isso é análise, isso não é análise, principalmente quando você não está vivendo o processo e você tem uma visão de fora. Então, acho que também aí houve um processo de sublimação, sabe, nosso, em que o escondido, né, aquilo, pelo menos que não era divulgado, passou a ser não só aceito, como divulgado e usado. Eu acho que também aí a gente sublimou.
eu vejo como talvez um dos maiores processos de democratização da psicanálise, a atividade online. Não só porque permitiu que pessoas que estivessem longe dos centros de análise pudessem ter acesso, como até mesmo aqueles que não têm disponibilidade, por exemplo, para 2 horas por dia para se dedicar à análise, aos 50 minutos, que corresponde, às vezes, mais de 1 hora para chegar e achar lugar para estacionar e etc., né? E que não tinham essa condição, passaram a ter no atendimento à distância. Acho que a questão da formação é algo que precisa ser muito bem pensado. A participação pessoal, eu acredito que, pelo menos no início, né, para o futuro analista poder sentir como é que é um processo de análise pessoal, vis-à-vis, né, eu acho importante. Mas, ao mesmo tempo, você elimina a possibilidade de outras pessoas que não estão perto, que têm acesso ao consultório, se transformarem em analistas. Acho que é alguma coisa que precisa ser bem, bem pensada a respeito disso. Anise, depois Cláudia, depois Avelino. Eu levei um susto, porque eu tinha levantado a mãozinha há um tempo. E aí as oscilações da internet, não sei como, quando eu via, cadê a mão? Desaparecia. Eu colocava, a mão desaparecia. Então, nesse vai e vem, primeiro, assim, agradecer por essa jornada muito rica, muito faz a cabeça voar com tantas associações, e com essa oscilação da minha mãozinha, me chegou, o Freud termina, além do princípio do prazer, a questão de tradução, mas aquilo que não se pode alcançar voando, alcance claudicando, algo mais ou menos assim, ou mancando, né? Então, a fala de cada um gerou assim, vários movimentos aqui comigo, mas o que está mais pregnante, eu senti muita ressonância com o que o Emerson trouxe. E eu agarrei, pesquei com a mãozinha a questão da elaboração, né? Elaboramos algumas coisas, não elaboramos outras, ou em reanálise a gente vai transitando, aprofundando, revendo novos vértices, descobrindo outros. E nisso, que a felicidade não é tudo, e vem a Frida Kahlo, Renata, como você trouxe uma forma tão sensível, por isso que esse final do como Freud termina, além do princípio do prazer, e você trouxe os diálogos, alguns diálogos no meio, né, das suas reflexões, mas teve uma também que, saltitou, quando ela fala, eu não sei quem era o interlocutor, não me lembro agora, quando ela fala assim, por que eu chamo o meu, né, Diego? Diego, ele não é meu. E parece que aí, Silvana, você me fez lembrar que há memórias, memórias e memórias. Memórias sensoriais que têm cheiro, né? Que
ou data, imagens, mas há memórias que ficam num pântano. E isso me fez lembrar a capacidade sublimatória da Frida Kahlo, com uma dor incomensurável. E essa imagem, esse quadro que você trouxe do cego, né, mostra uma dor, um habitar em si, mas um encontro com o outro tão difuso, esse primeiro encontro da mãe, né? E isso transformou esse sofrimento mais mantido nesse caldeirão pulsional, esse espelhamento desespelhado, por exemplo, né? Então, nesse sentido, até onde a gente, né, pode transitar junto com esse outro e o que, né, a psicanálise desse encontro nesse campo pode ir até um determinado momento. Eu falo de experiência própria, tendo, vamos, que nem o caramujo, né, nas costas, vivendo em diferentes lugares, em diferentes momentos de análise, com outro. E isso me trouxe um descobrimento assim, desses diferentes vértices. E aí, esse sofrimento da Frida, e ela se imolou tanto, ela, enfim, ficou com esse sofrimento, mas criativamente, né, expressando, colocando em transparência isso, canalizando. Aí, para terminar, eu me lembrei que até um colega aí, Ezeli, que você deve conhecer também, que é a Homenagem da Nuvem, também pela Artes e Ecos, chama-se Caminho. Eu vou ler uma estrofinha rapidinho. Meu peito bate feito seta de GPS. Você terá que atravessar a favela de seu ser, diz ela. E eu me vou catar ouro na minha pobreza. Associei muito a esse processo com a Frida Kahlo. Obrigada, viu? Cláudia. Daniela, só queria pedir licença que eu vou ter que me retirar, tá? Eu tenho um outro compromisso. Então, só para agradecer à Sociedade de Brasília, em nome da Daniela e da Lúcia, enfim, essa preparação, essa atividade preparatória para o Congresso é muito boa, está sendo boa, né? E muito produtiva, então eu agradeço e, enfim, vamos nos encontrando para continuar debatendo. Muito obrigado, tchau para todos. Tchau. Tchau. Cláudia. Olá, bom dia para todos. Bom dia. Também quero agradecer a iniciativa da Sociedade de Brasília, da FEBRAPS, uma bela jornada, trabalhos muito instigantes e bonitos aí de Renata e de Silvan. Eu queria fazer dois comentários linkando aí com o trabalho da Renata, né, e a fala do Silvan, para depois colocar uma integração que talvez mais uma provocação para a gente pensar, né? A Renata, ela trouxe a capacidade, ela nos apresentou a Frida Kahlo e com a sua capacidade criativa, né? E a capacidade de expressar e transmitir emoção e por meio da arte, né? E aí eu junto isso com essa ideia muito interessante que o Silvan trouxe, né? Que lembrança é uma emoção com data, né, Silvan? É isso, né? É isso aí. A Silvan coloca isso. Mas pensando que, de certa forma, a gente, como espécie humana, né, ou como civilização,
a gente pode estar tendo, a nossa relação com a memória e com a lembrança pode estar sendo afetada mesmo pela tecnologia, porque nós estamos terceirizando, né, para a tecnologia, mas, sobretudo, por essa ideia do excesso mesmo da nossa era, né? É uma era excesso de informação e excesso de tudo. Então, a minha indagação é assim, será que nós estamos sendo abalados irredutivelmente na nossa capacidade de nos emocionarmos, né? Assim, a gente tem um fato que do século XX, eu creio que foi um setor, ou um dos setores que mais cresceram no desenvolvimento, né? Um dos, né? Foi o setor de comunicação de informação, gente. Então, tem dados assim que mostram que nunca se procurou tanto, né? A humanidade nunca procurou tanto a comunicação, a humanidade sempre procurou se comunicar e por aí foi desenvolvendo os seus meios de comunicação, mas nunca se necessitou tanto, né? Os milhões de acessos diários por segundos que a gente tem todo o planeta, né, tentando contato, tentando se comunicar. Isso é um fato. Agora, ontem, depois da nossa da nossa jornada aqui, eu fui assistir novamente o documentário Quanto Tempo o Tempo Tem, que é interessantíssimo, né? Vale a pena assistir e ver de novo. Mas uma cena, uma imagem que mais me angustia é a imagem que traz a ideia da solidão compartilhada. Que é essa imagem tão batida já, né? A gente sempre está vendo, já é clássica, das pessoas, do coletivo conectado no seu dispositivo individual e sozinho ali, né? Todo mundo ali sozinho com o seu celular, né? Famílias no restaurante, essas imagens que já são muito populares aí, né? Então, assim, a humanidade está só, né? Está só. Para onde caminha, então, no tempo e na evolução, estou pensando como civilização, né? A nossa experiência emocional, né? A nossa capacidade de se emocionar. É isso. Avelino? Ele não está aparecendo para mim aqui. Está sem microfone. Estamos sem o som, Avelino. Agora estão me ouvindo? Sim. Eu estava ouvindo e vendo. Oi? Ouvindo e vendo. Esse é o pior da história. Mas vamos lá. Eu estava ouvindo os colegas e me desculpem, eu me distraí, fui parar no Museu do Freud, imagina. E estava lá olhando umas obras dele, e por associação que eu estou ouvindo, eu vi lá recordar, repetir e elaborar. Não é? E fiquei pensando como recordar, repetir e principalmente elaborar dão um trabalho psíquico desgraçado. E o Freud um dia também falou, eu penso que até já se esqueceu disso, mas a natureza humana não muda, ele falou em modo econômico do funcionamento psíquico. Então, o modo econômico do funcionamento psíquico existe e é de se, vamos dizer, de se pensar que esse modo econômico de funcionamento psíquico tente substituir a elaboração trabalhosa por aquilo que está pronto, não é? E nós vemos muitos excessos de coisas prontas no mundo que vão substituindo a tal da elaboração. E ao substituir a tal da verdadeira elaboração, aquela trabalhosa, vai nos empobrecendo. Não é? E, olha, existem muitos excessos, e não são só lá fora, não, viu? Por exemplo, excessos de teorias psicanalíticas, né?
Às vezes eu estou lá com os alunos e vejo que eles estão imersos em excessos de teorias psicanalíticas que estão substituindo a própria elaboração de algo muito pessoal, porque a teoria já está pronta. A técnica também já está pronta. Nós temos técnica 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não sei quantos cursos de técnicas prontos que nós temos, substituindo a verdadeira observação e função por aquilo que já esteja pronto. Não é? E muitas vezes também substituindo a verdadeira elaboração por ideologias sociopolíticas que também já estão prontas. Então, há excessos de tudo competindo com elaboração psíquica e contribuindo para o empobrecimento psíquico. Então, eu penso que, para isso, a gente pode prestar mais atenção. Era isso que eu queria dizer. Obrigada, Avelino. Ana Clara Gavião. Prazer, Ana, em vê-la. Prazer é meu. Quero cumprimentar a Sociedade de Brasília pelo evento. Está muito interessante essa continuidade hoje, né? Também acho que permitindo desenvolver os temas. Então, quero cumprimentar os apresentadores, a Renata, o Silvano. E eu fiquei pensando algumas coisas e vou só tentar reduzir aqui por causa do tempo, mas achei muito interessante quando o Silvan comentou sobre o fato de 100 anos, né, ser relativamente pouco tempo em termos civilizatórios. Eu penso muito sobre isso e concordo. Eu estava pensando até no tema, né, desse nosso próximo congresso da FEBRAPSE, então, em homenagem ao centenário do ego e o id, do Freud, como nós temos visto, né, com essa oportunidade, acho que a gente vai mais ainda nos ater a esse texto, como ele é atual, né, e os retrocessos civilizatórios, né, tão também assustadores, né, atualmente. Quer dizer, eu fiquei pensando, o que está acontecendo, né? Parece que a psicanálise ainda tem muito a penetrar, né? Na sociedade, né? Nas sociedades, nos países. Eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos no Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, não na psiquiatria, no Instituto Central, com várias especialidades médicas. E cada equipe parece que a gente está sempre reinventando a roda, né? E a conexão está meio instável, isso é muito chato, desculpa. Está dando para ouvir? Sim. Dando para ouvir. A conexão está instável, está aqui. Eu estou ouvindo. Então, eu fico pensando que sempre a comunicação interdisciplinar, né, da psicanálise é muito complexa, claro, é complicada, mas até que ponto nós não fomos nos isolando muito em termos científicos mesmo. Lógico que constituímos um outro campo, né? Um outro modelo de ciência, mas eu acho que é muito necessário a gente pensar, né, nesse diálogo interdisciplinar, né? Então, eu acho que até pensando nessa questão da penetração, né, eu achei muito interessante também a questão do Silvan, quando ele diz que a questão do pênis como excesso, a vagina como falta, né? Enfim, eu fiquei pensando na simbologia, né? No sentido dessas imagens, e fiquei pensando, então, na própria bissexualidade prevista, imagens do pênis e da vagina enquanto funções, né? Que aí acho que o próprio Bion, né, é um autor que desenvolveu muito essas questões, né? Quando ele até propõe os símbolos, né, da biologia, o feminino e o masculino,
mas para a gente pensar nessas funções, né, de continente e contido, né? Quer dizer, o pênis, o falo, né? Enfim, simbolizando conteúdo, né? Que precisa de continente, né? Então, até que ponto a possibilidade de continência da psicanálise, né? No plano social, ainda é algo é um desafio, né? Para a gente ainda desenvolver. Então, eu até quando o Silvan traz, eu achei super interessante também, né? O desenvolvimento tecnológico de um telefone, por exemplo, fixo, né? Ao telefone sem fio, né? O telefone celular. Mas eu pensei no telefone sem fio no sentido metafórico mesmo. Até que ponto, como por exemplo, o ego e o id, né, que agora completa 100 anos, e outros postulados da psicanálise tão atuais, né, será que eles não ficaram num telefone sem fio? É de muito valor, né, toda a elaboração e teorização de autores contemporâneos e outros seguidores anteriores do Freud, mas eu acho que talvez ficam alguns telefones sem fios também nesse sentido. Mas era isso, cumprimentando a todos aí pelas contribuições. Muito obrigada, está muito interessante. Obrigada. Ana, eu vou passar a palavra para a Renata e para o Silvan, e acho que já seriam as palavras de conclusão, né? Para a gente ir fazendo o fechamento aí do nosso encontro. Renata, Silvan. Silvan, você quer... Olha, é impressionante, né, a quantidade de associações que você, pelo menos que eu vou fazendo aqui, à medida que as pessoas vão fazendo seus comentários, o quanto vai expandindo, né, as ideias, né? Então, por exemplo, a Nise, quando fala, me deixou uma dúvida, né? É assim, a Frida, nas suas versões de sofrimento, né, a Frida Kahlo ela partiu para uma superação ou para uma sublimação? Né? Eu fiquei com essa dúvida, né? Passo para a Renata, ver o que ela pode pensar. Né? A Cláudia e a Ana Clara, elas acabam se tocando na questão da capacidade de se emocionar, né? E na solidão compartilhada, assim como no isolamento da psicanálise. Eu acho que tem muito a ver isso, né? Qual é o papel? Onde é que a psicanálise, dentro da ideia de conteúdo continente, qual que é o espaço da psicanálise dentro da sociedade? Sem nenhuma dúvida, é um conteúdo, mas para algumas pessoas, eu acho que tomadas por delírio de grandeza, de repente a psicanálise vira o continente e não o conteúdo, né? Como se a psicanálise pudesse explicar tudo, a própria, não só a ela mesma, como a sociedade como um todo, né? Eu acho que é um detalhe aí que a comunicação interdisciplinar que a Ana Clara aponta como uma coisa importante, eu acho que seria uma maneira, né, da gente aproximar a psicanálise não só dos outros, de outras ciências, de outros aspectos da sociedade, mas também se colocar muito mais dentro, participante de uma sociedade, tentando, sei lá como, né, evitar um pouco do que o Neto falou, de vir com coisas prontas, né? Situações partidárias. É evidente que o analista vai desempenhar sua função na sociedade de diversas maneiras, né? Mas até que ponto a gente consegue evitar que isso seja trazido para dentro do consultório, já que nós somos gente, né? Nós temos os nossos conflitos, os nossos desejos, né? Os nossos sonhos, e a gente precisa realmente trabalhar hoje, principalmente, talvez mais do que antes, até pelo
pelo excesso de comunicação que a gente recebe, pelo excesso de informação que a gente recebe, pela dificuldade de filtração, como é que a gente pode estabelecer uma barreira entre, né, o que a gente vive fora e o que a gente vive dentro? Claro que a resposta vai ser sempre: faz análise, faz análise, faz análise. Mas, às vezes, a análise não alcança, sabe, determinados conteúdos que a gente tem às vezes, é difícil, por exemplo, pelo menos para mim, eu já tive essa experiência, trabalhar com um pedófilo. Não consegui. Então, eu acho que tem alguns elementos que não tem como a gente evitar o curto-circuito entre o que a gente pensa, vive, sente e o que a gente exerce no nosso métier. Era isso. Renata? Não, eu fiquei pensando aqui que eu não sei se é superação ou sublimação, ou superação e sublimação, né? Eu acho que são os dois. Isso me faz pensar até na possibilidade da gente poder cada vez mais arranjar formas conciliadoras de lidar com as coisas, né? Eu acho que isso é vida, isso é pulsão de vida, né? E a necessidade, por exemplo, de um tempo, né, de um tempo de elaboração, de um tempo psíquico para a gente poder entrar em contato com as coisas, né? Acho que quando a Cláudia colocou, né, será que a gente não está, né, assim, ficando um pouco, como é que foi, abalados de lidar com as emoções? Talvez sim, talvez não, mas eu acho que assim, o fato é que as emoções nos afetam e a gente precisa às vezes de um tempo para lidar com elas, né? E muitas das vezes a gente não vai nem, assim, ter consciência, né? Chegar a ter noção, enfim, tem coisas que vão ficar a nível do irrepresentável mesmo, né? Até porque, assim, as coisas vão se abrindo, os discursos não se fecham, né? As coisas não são fechadas, não são totalizantes, e, enfim, acho que é mais ou menos por aí. Eu queria agradecer, né, a presença de todos, as discussões que a gente chegou aqui, enfim. Bom, a gente está chegando ao final aí do nosso encontro, né? Queria agradecer a presença de todos, o apoio da FEBRAPSE, do Toledo, do Emerson, do Zelig, da Ana, e os trabalhos, né, da Renata e do Silvan, ontem do Zelig, da Regina, e a contribuição de todos aí para o nosso debate, né? E até a próxima. Até. Tchau, tchau.